concedido, e devemos sempre agradecer a Deus todas as vezes que estamos juntos, reunidos para adorar o Senhor. Amém? Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, nós lemos um texto. Aleluia, lemos um texto que merece toda a nossa admiração. Aleluia, por tudo, pela palavra, o qual Deus sempre traz para nós, e devemos sempre, irmãos amados, agradecer a Deus, porque a Bíblia é uma carta que Deus escreveu à humanidade, e feliz aquele que atenta e cada dia mais para a compreensão do que está escrito, porque sendo a palavra de Deus, ela merece toda a nossa apreciação e a nossa admiração, e devemos sempre meditarmos no texto. O texto qual nós lemos, aleluia, o versículo de número 25, diz que levantou um certo doutor da lei, tentando e o dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei com ele? Dentro desse texto, no capítulo 10, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, nós vemos uma descrição importante quando Cristo ele designou-os, aleluia, aos seus 70 discípulos, uma obra missionária, e dentro dessa obra, ele dando uma incumbência, aleluia, para orar pelos enfermos, e assim evangelizando, falou e libertar aquele que estava aprisionado pelo pecado e os problemas e perto da vida de cada dia mais. E dentro dessa viagem missionária, cumprindo a sua missão, voltaram regozijando de alegria pela obra realizada, aleluia, porque viram, contemplaram, aleluia, Jesus operando milagre e as vidas sendo libertas no nome de Cristo. E o discípulo aproximando de Cristo, aleluia, feliz, alegre, contando para Cristo: Mestre, em teu nome os enfermos são curados, em teu nome os paralíticos andam, em teu nome os leprosos são limpos, em teu nome, aleluia, até os demônios se submetem. E Cristo, se alegrando sobre isto, aleluia, voltando para ele, disse: Pai, aleluia, se alegrando, como diz o texto, aquela hora se alegrou no Espírito, aleluia, por a grande obra que ele tinha realizado, porque todos nós precisamos estar conscientizados, todos nós dispomos para realizar a obra de Deus, seja o que vem na nossa mão, que fizer com amor e dedicação, ela tem um aplauso adiante do Senhor. E Cristo, se alegrando, aleluia, e voltou para os discípulos: olha assim, não se alegrai-vos, porque só até os demônios se submetem, mas alegrai-vos, pois vosso nome está escrito no livro da vida. Momento de alegria, dentro daquela alegria, o prazer, aleluia, dos acontecimentos, e adiante levanta-se um certo doutor, justamente homens, justamente que estava aos todos os ensinamentos da lei, a educação da vida espiritual, e conduzir o povo, aleluia, à presença de Deus. Mas dentro dessa ocupação, simplesmente era uma pessoa religiosa, mas sem nenhuma sensibilidade a respeito, irmãos amados, do compromisso o qual todos nós devemos ter uns para com os outros, que é justamente a sensibilidade, a compaixão, a generosidade para uns com os outros, porque como nós aprendemos que a vida é uma estrada, e a estrada nós encontramos momentos difíceis, também momentos bons, momentos difíceis, e sempre nós precisamos de momentos mais dificultados da nossa vida, mas quando nós estamos, aleluia, debaixo da mão do Senhor, uma vida direcionada pelo Espírito Santo, muitas vezes pode até acontecer, mas é para que nós adquirimos mais experiência, aleluia, para que o Senhor, dentro dessas
convicção ou conhecimento e o amor de Deus operando em nossa vida, nós vamos adquirir mais e mais experiência e devemos sempre agradecer a Deus e dizer a mesma palavra que o salmista expressou no Salmo 103, no versículo 12, dizendo: nunca deixe de esquecer dos benefícios que tem concedido. Em todo momento de nossa vida, irmãos, aleluia, nós somos abençoados por Deus, porque a palavra de Deus nos ensina e sempre trazendo para nós, aleluia, a advertência, porque nós temos um opositor, o inimigo completamente de cada um de nós, aleluia, trabalha 24 horas para trazer sempre, aleluia, as dificuldades, problemas, mas a palavra de Deus está escrita que o anjo do Senhor está ao nosso lado, guardando e nos protegendo, onde que nós temos a liberdade de alegrar e glorificar a Deus pela bênção, pela vitória. E dentro dessa alegria levanta justamente o doutor da lei, o texto dele diz, tentando e dizendo, porque a meta do aniversário, o Ricardinho, como diz meu querido prefeito Samuel, é justamente viver uma vida completamente constrangida, dominada pelo ódio, justamente pelos constrangimentos, e ele se sente mal em ver uma pessoa feliz, alegre, e ele sempre usa uma pessoa para poder trazer os constrangimentos e tirar nós do foco da realidade, da felicidade. Mas por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que, aleluia, estar constantemente em vigilância, aleluia, e observando sempre a palavra de Deus e obedecendo o que está escrito, porque aquilo que eu sempre vou dizer, que a palavra de Deus é para nós crer e obedecer, na proporção que nós, aleluia, estamos focados realmente, irmãos amados, as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, aleluia, porque a Bíblia, ela tem 31 mil promessas para cada um de nós. Então, aí que isso, nós quando abraçamos essa esperança viva, como diz o apóstolo Pedro, usada pelo Espírito Santo, deixar para nós, ele diz lá no capítulo 1, versículo 3, na sua primeira epístola, ele está dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso amado e Salvador Cristo, pela sua grande e infinita misericórdia, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, todos nós precisamos estar alimentados com a palavra e, através do conhecimento, Deus vai esclarecendo cada dia mais o nosso entendimento, dando visão espiritual de forma que, aleluia, pela fé já contemplamos a maravilha de qual Deus tem preparado para cada um de nós. Então é a vitória que nós devemos tomar força na nossa bênção e sempre reconhecer que nunca estamos só. Aleluia, se nós estamos aqui, porque Ele tem guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem dado condições para a sobrevivência no mundo tão conturbado que nós vivemos, mas nós glorificamos a Deus muitas vezes, aleluia, olhando para um lado, mesmo para o outro, não tem nada para enfatizar a nossa atenção, mas recebemos a alegria dos altos céus e glorificamos a Deus, aleluia, porque bom é servir ao Senhor. Amém? E dentro dessas condições, aleluia, quando Cristo olhou para ele, disse: me preparei para dar a vida eterna. Sendo homens, aleluia, doutor da lei, ensinador da sinagoga, homem instruído na palavra, aleluia, porque ele era justamente homem que ensinava a lei. Eu agora fazer uma pergunta simplesmente capriciosa para Cristo, mas Cristo, na sua multiforme sabedoria, olhando para ele, disse: olha o que está escrito na lei. Pronto, se ele, o professor, ensinava, aleluia, é a mesma coisa chegar perto do professor Edmilson e dizer, aleluia, e fazer uma pergunta, irmãos amados, quanto eu sou, irmãos amados, o que eu faço para dar a vida eterna? Entendeu? Então, naturalmente, todos nós vamos saber, né, que a única nós aderir à palavra de Deus, obedecendo e assim reconhecendo a bondade e a soberania de Deus. Ele tem o poder para perdoar, para transformar a nossa vida em uma nova criatura, mudar toda a nossa saber, e assim passamos, irmãos amados, a ver uma vida completamente direcionada pelo Espírito Santo, ali cumprindo que há irmão novo ao Senhor, e agora só vitória, aleluia. Só multiplicando vitória, alegria, paz, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus
mostrando esforço que eu estou contigo. Oh, glória, aleluia. E eles, justamente, quando Cristo faz essa pergunta, o que está escrito na lei? Aí respondeu, né? Que ele sabia. Entendeu? Respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, de todo o próximo, e amar o teu próximo a si mesmo. Então você sabe muito bem. E ele, como rico, meus amados, aleluia, é imparável, e olhando para ele, respondesse bem. Quer dizer, procurou justamente argumentar pela vergonha que passou, aleluia, e Jesus disse: respondeu muito bem. Mas Cristo, irmãos amados, aleluia, ele sempre foi especialista em parábolas. Em comparação, ele lança uma parábola para o doutor da lei, o fariseu, aleluia, e disse: olha, muito bem. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, fez outra pergunta, e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, e disse a Jesus: quem é o meu próximo? Outra pergunta idiota, né? Outra pergunta idiota, que lá na lei, no princípio, o mandamento dado sempre foi dado. Primeiro que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O doutor da lei, aleluia, perguntar: quem é o meu próximo? Jesus agora faz uma administração, né, especializada, aleluia. Ele fez uma administração justamente enquadrando ele e todos quanto ele pensava com ele. Olha, descia-se, respondeu Jesus e disse: descia de um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, e o qual despojaram-se, espancaram, retiraram e deixaram o coitado quase à morte. Aleluia. Então, a princípio, saiu de Jerusalém. Mostra justamente um religioso pela prática, sem nenhuma religiosidade, porque o Paulo do amor é simplesmente uma religião. Porque a religião, irmãos amados, é aquilo que liga o homem ao seu Deus, ao nosso Deus ou seu Deus. Então, religião, nós precisamos ter convicção que nós servimos a Deus, aleluia. Não sou educado simplesmente pelo conceito religioso, mas temos a convicção que nós servimos um Deus, aleluia, porque a palavra ela está gravada em nosso coração, aleluia, porque mais vale, aleluia, um versículo no coração do que 10 na mente, porque é por isso que nós devemos aprender que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos ímpios, nem se assenta a roda escarnecedora, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei bendita que diz, aleluia. Aí quando nós fazemos assim, irmãos amados, não precisamos estar preocupados com os afazeres, para ganhar isso, fazer aquilo, aleluia, procurar, aleluia, os recursos materiais, porque o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. As portas são abertas, aleluia, e o pouco que nós ganhamos, Deus vai acrescentar, e nós vivemos tranquilo assim, aleluia, observamos a experiência, como está lá no capítulo de número 6 de Mateus, né? Então Deus sabe cuidar das aves, sabe cuidar de tudo, aleluia, sei que não planta, não se maneia, e viu tudo gordinho, e nós não temos muito mais valores que as aves do céu, aleluia. Aí que vem a fragilidade nossa, preocupa com uma coisa, preocupa outra, e aí me lembro do Coríntios, nosso presbítero José Elias Noval aqui, aleluia, dizer: Cristo não manda que nós subimos mais, mas olhamos para o mundo, desceremos mais, e subimos e descemos, nunca chegaremos, aleluia. Queremos servir a Deus, aleluia, queridos irmãos amados, servir a Deus, mas nossa mente, aleluia, a nossa vontade está mais voltada à vida material do que espiritual. Então eu estou subindo e descendo, e está acontecendo com esse doutor da lei, aleluia, com esse homem que caiu na mão do cercador, está saindo de Jerusalém, quer dizer, que tirou, saindo da graça de Deus, aleluia, entrando em decadência espiritual, que acontece, caiu na mão do cercador. Por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz: sobre, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em perdão, bramando comunhão, procurando quem possa tragar. Se encontrar, aleluia, separado na graça de Deus, é o perigo, irmãos amados, ser justamente
pegado de surpresa e é difícil superar, porque, aleluia, como diz o profeta Isaías no capítulo 59, e os primeiros versículos está dizendo que Deus não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos vedados para que não possa ouvir, mas o pecado, a iniquidade faz separação da criatura e o Criador. Então precisa que nós sempre estar com a nossa vida no altar, aleluia, para não ser surpreendido com o laço do passageiro, com a cilada do adversário. Ele trabalha no momento procurando, aleluia, uma brecha para poder enquadrar a nós, aleluia, e tirar nós da graça. É por isso que nós devemos sempre, aleluia, nunca ausentar o nosso trabalho, aleluia, nunca ser incoerente, como diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17, se eu posso fazer o bem e não faço, então eu vou pecar. Se eu posso servir a Deus e não vou servir, eu estou pecando. E se eu pecar, eu quero errar o alvo, tirar a presença de Deus, aleluia, porque Deus é santo, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso que faz separação adiante da criatura e do Criador. Aleluia. Então a situação desse homem caiu na mão do adversário, foi espancado, tirou tudo que ele tinha, deixou quase morto. Isso que o adversário faz com a criatura, aleluia, e a menina dos olhos de Deus. Mas o pecado, a iniquidade, traz, como diz o apóstolo Tiago, qualquer se fizer amigo do mundo, construi uma inimizade contra Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado para que todos os nossos haveres, os nossos passos, que seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para nós alcançar o testemunho que agrada o Senhor. Aleluia. E citando outra mesma situação, incondicionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Aleluia. E o certo sacerdote, naturalmente, aquele, irmãos amados, acontece muito, preocupado com seus afazeres, aleluia, achando, esqueceu dos ensinamentos de Cristo, e que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Ele esqueceu, só está preocupado com os seus apelos, preocupado com sua obrigação, passou de um coitado moribundo, sofrendo, precisando, mas só olhou, não, eu preciso de resolver o meu problema, eu estou preocupado com minha responsabilidade, eu sou zeloso pelos conceitos, porque não dentro do regulamento da lei, nenhum sacerdote ou líder religioso podia tocar em pessoas que estavam mortas. E o homem estava quase morto, já não tinha então uma razão, que só olhou, aonde está o amor? Aleluia! Certamente o coitado, o maribundo, quando viu o sacerdote, opa, agora você é justamente agora atendido, você é socorrido, mas isso acontece muitas vezes conosco, irmão. Talvez você olha para uma pessoa, tem aparência até de bonzinho, mas, aleluia, o coração falta, aleluia. Onde você esperando que vai avançar alguma coisa, e pode acontecer que não avançamos. Onde pensa que não vão conseguir, aonde que nós vamos conseguir, porque ninguém é bom, aleluia. Bom é o Senhor que habita em nós, aleluia, estamos emocionados a dar mão àquele que estende a mão para cada um de nós, aleluia. Eu sempre dependo pedir a Deus que tenha condições de sensibilidade para nunca endurecer o nosso coração para aquele que depende de cada um de nós. Mas sempre pedimos a Deus condições para que nós possamos ser generosos um para com o outro, porque se nós não pedirmos o coração, todos nós, irmãos amados, sujeitos a ser dominados pelos interesses próprios e valorizar muito, aleluia, o que está na sua mão. Mas esquece que o salmista, no Salmo número 5, diz que o ímpio é como a unha que o vento espalha, muitas vezes preocupando para juntar muito dinheiro, para ganhar dinheiro, que eu tenho meus aparelhos, tenho meu compromisso, aleluia, mas quando vem a verdade, quando vem os problemas, o dinheiro sai pela janela, aleluia, o recurso sai pela janela, aleluia, mas aonde fica a situação? Isso, irmãos amados, cabe a cada um de nós sempre procurar, irmãos amados, que temos duas vidas, a vida espiritual e a vida material, e as duas têm que andar bem equilibradas, aleluia. Por isso que o hino que diz assim, que o dia tem 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Mesmo que eu trabalhe um pouquinho mais, trabalho 10, aleluia. Então se eu trabalhar 10 horas, eu deve ficar
se eu tirar 3 horas todo dia para justamente servir o Senhor, se eu tirar 3 horas, mas que nós não tiramos mesmo, na verdade, aleluia, tirar 3 horas, entendeu? Para adorar o Senhor, vamos que 11 horas. E aquele, essas horas, vai para onde? Entendeu? E muitas vezes não tem tempo para servir o Senhor. Aí, como diz o apóstolo Tiago, né? Enganando nós, irmãos amados, com falso discurso, achando argumento para justificar a nossa fragilidade, mas quando nós atentamos com inteligência, irmãos amados, nós sempre vamos parar de pedir inteligência para nós administrar o tempo que o Senhor tem dado. Ele vai dar tempo para nós cuidar da nossa vida espiritual, Ele vai dar tempo para nós cuidar da vida espiritual, e já vai sobrar tempo para nós meditar a vontade, alimentar espiritualmente, para que sejamos uma firma firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, agradecendo a Deus todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, porque assim diz o salmista, o Salmo 84, dizendo: bem-aventurado os que assistem continuamente na casa do Senhor. Aleluia! E a palavra bem-aventurado está dizendo: feliz será os que assim procedem. Oh, maravilha, aleluia! Quanto é bom! Ele também veio o levita. O levita, que ele também, irmãos amados, que tinha a responsabilidade, justamente para a organização do templo, para a arrumação do templo, aleluia, para preparar os apartamentos. Ele, coitado, na mesma situação, preocupado com a sua situação natural, material, ele, coitado, passou de lado. Aleluia! Isso prova que tanto o sacerdote como o levita, e o que caiu na mão do salteador, todo ele está descendo declínio espiritual. E a pessoa que tem declínio espiritual, ele nunca pode ajudar. Sempre está contemplando o quê? Fraqueza, dificuldade. E contemplar dificuldade, o quê? É fraqueza de fé. Nós sempre, irmãos amados, aleluia, tem que ter justamente o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo reconhecimento, como diz Paulo, escrevendo a Timóteo, o capítulo 1, versículo 12, dizendo: por essa causa padeço, mas eu me vergonho, porque eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso, aleluia, para guardar o meu mundo depósito até aquele dia. Vamos ao Senhor enquanto é tempo, vamos dedicar a nossa vida servindo o Senhor enquanto é tempo. Por meio a palavra de Deus, pedir a Deus o desejo, o prazer de meditar na palavra de Deus, para alimentarmos, aleluia, espiritualmente, para ser forte, para lutar no império da vida, para ser vencedor, lutar e ser vencedor, porque lutar para perder a batalha não é batalha. Então nós temos que fortalecer, buscando os recursos que a palavra de Deus dá, para que nós sejamos vencedor. Aí nós vamos cantar o hino, só vitória. Oh, glória, aleluia, só vitória, só vitória, aleluia. Como diz o salmista, o Salmo 40, né? Salmo 40, aquele, irmãos amados, que espera no Senhor. Deus ouve a adoração. O que é isso? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um tremendal de lama, que eu tinha triste situação, tremendal de lama. Já pensou a pessoa no tremendal? Então a situação é justamente no extremo da realidade, entendeu? Tirou meus pés, aleluia, tirou meus pés de um tremendal de lama e colocou sobre uma rocha, e firmou meus passos e colocou, aleluia, aqui ó, alegria, colocou um novo hino na minha boca. Louvarão e muitos ouvirão e glorificarão o Senhor que está no céu. Que maravilha, irmãos amados, sempre nós transmitir alegria por aqueles, adiante do mundo contemplado que nós vivemos, sempre transmitir alegria, aleluia, porque Cristo alegra. E tem um corinho que diz: não pode ser triste o coração que ama a Deus. Se nós amamos a Deus, aleluia, tem essa alegria, tem que transparecer. Não pode andar moribundo de cabeça baixa, mas sempre de cabeça erguida, dizendo, glorificando a Deus e dizendo, conforme o salmista: grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou alegre. Aleluia. Só a esperança, irmãos amados, aleluia, que quando o nosso fogo de vida terminar, nós temos lugar
estar junto com o Senhor, mais cansado do pé da vida, dos problemas, da luta, aleluia. E ali nós podemos desafiar a morte do inferno, onde está a sua vitória, aleluia, porque estamos lá do vencedor. Por isso que o salmista no Salmo 23, versículo 4, ele está dizendo o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Se nós estamos lá do vencedor, temeria quem? Não é verdade, irmão Antônio? Se nós estamos lá no vencedor, aqui nós vamos temer. Aleluia, é a sua vitória. Só glorificar a Deus, aleluia. Abra a boca e glorifica, Senhor. Aleluia, porque o Senhor é bom. Que maravilha, irmãos amados. Então, maravilha, preocupado, né? Aleluia, estava em declínio espiritual, descendo de Jerusalém. E Jerusalém, como faz Jerusalém? É jogo que eu falei descendo, porque é justamente Jerusalém, irmãos amados, está acima do nível do mar, 700 metros. E Jericó está abaixo do nível do mar, entendeu? 350 metros. Então é uma descida, é justamente completamente sedentário, onde tinha muitas, justamente cavernas, montanhas, e ali eles aproveitavam justamente na hora da dificuldade dos problemas que o inimigo vai atacar. Aleluia! Então todos nós precisamos, irmãos amados, sempre estar alicerçados na palavra de Deus. É relata o texto mais um samaritano, que justamente para o judeu era exterminado por causa de conceito religioso, vindo, aleluia, ia de viagem e chegou ao pé dele, vendo e moveu-se de íntima compaixão. Talvez, né, o conceito religioso, havia um samaritano. Aleluia, isso eu volto a dizer, irmãos amados, a bênção de Deus, quando nós pede a bênção de Deus, como diz uma certa historinha, o cidadão, o filho de Belial, passou perto da casinha da irmã, passando por um período difícil, clamando que o Senhor está com o Senhor, manda pão para os meus filhos, ele está passando fome, e o macumbeiro viu lá, não, desculpa aí falar do doutor, mas o filho de Belial falou lá, né? Então ele passou ali, aí foi lá na padaria, comprou um som de pão, e bateu na porta, aqui, então, graças a Deus, mas só sabe quem mandou isso aqui? Só o diabo mandou. Ah, meu filho, quando Deus manda, Deus já tem que obedecer. Aleluia. E a verdade é essa, não tem, meu filho. Quando Deus quer te abençoar, ele vai usar até o corvo, como usou para o profeta Elias, para alimentar, porque a providência de Deus, irmãos amados, sobre a nossa vida, ninguém vai impedir. Só nós mesmos impede a bênção de Deus. Aleluia. E usou o samaritano, homem completamente diferente dos conceitos, ouviu-se de íntima compaixão e aproximou-se dele. Aleluia. Atou-se as feridas, aplicando azeite. O azeite simboliza a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E com azeite, vinho, o vinho nos dá alegria. Na medida que a pessoa recebe a unção dos altos céus do Espírito Santo, alegria comove também os corações, vai permitir e vão glorificar a Deus, aleluia, e alegrar na beleza, a santidade do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos amados, aleluia. E pondo ainda sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, aleluia, obra do Espírito Santo em nossa vida, cuidando, alimentando, sustentando, esclarecendo na nossa mente, aleluia, sempre mostrando, irmãos amados, que nunca estou só. Levou para a estalagem, ficou ainda 2 dias, gastou, pagou, disse, cuida dele direitinho. Como Cristo ele fez a nossa, resgatou aquele que estava quebrado completamente, irmãos amados, adianta as torturas do adversário, com a mente atormentada, o coração negro, mas quando ele reconhece, aleluia, a bondade de Deus, que o Espírito Santo convence que ele é um pecador e necessita da salvação, e só encontra em Cristo Jesus, aleluia, que dá aquele passo movido pela fé, entregando a vida ao Senhor, aleluia. Então o Espírito Santo, irmãos amados, aleluia, trabalha e vamos reconhecer que a vida que nós temos é o Senhor que deu. Aleluia, se nós estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Ele tem dado saúde, condições, irmãos amados, aleluia, porque a bondade de Deus é incomparável para com todos. Por isso que eu vos dizer, nunca devemos reclamar de nada,
Porque tudo, irmãos amados, o amor de Deus é incomparável. Ele não faz acepção de pessoa, porque quando vem o calor, vem para todos. Aleluia! Quando vem o frio, vem para todos. Aleluia! O que vem para todos. Então, o amor. Agora, a salvação para aquele que obedece a palavra de Deus. Isso, irmãos amados, nós temos uma herança. E herança, irmãos amados, não vivemos, né? Nós vamos avançar no dia. Aleluia, que o Senhor ao encontro com o Senhor. Igual a ilustração, vai na ilustração, tem um pai, tinha uma família. Aleluia, estava numa região passando por uma dificuldade muito grande, mas ele veio lá do exterior para aqui. E os seus filhos não conseguiu justamente o êxito daquilo que veio. Então, para um certo dia, disse: olha, vocês vão ficar aqui. Pastor, então não está muito bom a situação, mas eu tenho uma herança muito grande. Eu vou, depois eu volto para buscar vocês. Aí vocês vão viver felizes, aleluia, porque nós temos muito bens, aleluia, sobre a herança que eu tenho. Então, da mesma forma, Cristo, irmãos amados, ele veio. Ele está conosco, mas ele foi para a glória, mas ele prometeu nos buscar para levar para a sua glória. Onde está ensinando um pouco ali, irmãos amados, onde já vamos falar com o Senhor. Não temos mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais morte, não tem mais tristeza, não tem nada. É só alegria, aleluia. E todos quanto a mesmo lugar, dão glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha de Deus, Jesus é bom, né? Que maravilha, são. Então, por isso, irmãos amados, que o apóstolo Paulo deixou bem claro, a carta de fé dizendo que o cristão, entendeu? Ele tem que viver por fé e não por vista. Porque a coisa, justamente numa sociedade completamente influenciada pelo mal, entendeu? É a visão de sobrevivência, ela oferece facilidade, mas aquele que crê em Cristo, ele tem o poder, aleluia, para fazer nós flutuar por cima das águas. O poder de Cristo é incomparável. Então, muito bem, aleluia. Então, cuida dele. E tudo que mais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Entendeu? A recompensa para nós, irmãos, aleluia, é quando Cristo voltar a levar para a sua glória, a restaurar nova, que maravilha, aleluia. Aí fez uma pergunta, né? Muito inteligente, né? Muito curioso, né? Qual foi desse aqui? Aleluia. Qual desse aqui? Qual foi desses três que parece que foi o próximo daquele que caiu na mão do salteador? Agora, a inteligência é muito bem. Foi aquele que usou de misericórdia, né, para com ele, e de Jesus. Foi. Jesus disse: vai da mesma maneira, do mesmo jeito, assim você vai entrar no céu. Que maravilha, né? Pergunta muito bem respondida. E assim, irmãos amados, é a sabedoria de Deus para nós. Infeliz, irmãos amados, aquele que atenta com mais diligência pelos conselhos de Deus, porque tudo tem uma solução. Que Deus continue nos abençoando, orientando, capacitando, dando prazer, alegria em servir a Deus, irmãos amados. Nunca para, aleluia, nunca deixa que as coisas materiais venham tomar em primeiro lugar. Aleluia, que por onde quer que esteja, o nosso pensamento tem voltado ao Senhor, alimentando que o Espírito Santo está no nosso alma, falando profundamente, orientando a que a nossa mente esteja sempre ocupado, como diz Paulo escrevendo nos Colossenses, no capítulo 1, se já está com Cristo, buscais as coisas que está escrito. Está trabalhando, está ligado com o Senhor. Aleluia, está dirigindo, está ligado com o Senhor. Aleluia, vem para casa, irmãos amados, estão felizes, alegres, vão glorificar a Deus. Mas se nós não estiver alimentado, aleluia, meditando na palavra, no louvor, nas bênçãos, na maravilha, nós vamos para a casa do Senhor, não vem cultuar, vem para assistir o culto, não vai sentir nada. Sim ou não? Então precisamos que nós esteja ligado ao trono de Deus. Que Deus